queridos amigos, abram comigo a palavra de Deus na carta de Tiago, no capítulo de número 4, e veja comigo este versículo de número 7. Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nosso título nesta noite é Como obter a graça gratuita de Deus, a graça da salvação, a graça do perdão de pecados, a graça da vida eterna. Tudo isso se encontra explicado aqui nestes versículos diante de nós. E nós iremos considerar esta pequena e poderosa porção da palavra de Deus nesses poucos minutos que nós temos aqui. E como são poucos minutos, queridos amigos, gostaria que você reunisse toda a sua concentração para estar de fato acompanhando a palavra do Senhor. Como obter a graça gratuita da salvação. Bem, no versículo de número 7, Tiago inicia com um comando. Ele diz da parte do Senhor: sujeitai-vos, pois, a Deus. E então, na sequência, ele passa algumas prescrições sobre como realizar, submeter-se, obedecer a esse comando. Passos a serem dados. E é claro, o objetivo aqui de submeter-se a Deus, sujeitar-se a Deus, é o de obter a graça gratuita da salvação. Está no versículo 10. Humilhai-vos, submetei-vos, sujeitai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará do pecado, da condição de condenado espiritual para a vida eterna com o Senhor. Mas é claro, você deve concordar comigo que há dificuldades para cumprir este comando. Há dificuldades para uma pessoa em sujeitar-se a Deus, em submeter-se a Deus. Não que isso seja algo difícil ou complexo, não que os critérios estabelecidos por Deus sejam só para poucas pessoas neste mundo, certos virtuosos espirituais e pessoas que conseguem aguentar muita coisa, se negar e coisas dessa natureza, tantos prazeres e tantas coisas legítimas dessa vida. Nada disso. A dificuldade em submeter-se a Deus está em nós. A dificuldade de uma pessoa sujeitar-se ao Senhor está em mim, está em você. Aqui está o comando: sujeitai-vos, pois, a Deus. Aqui está a prescrição, mas então há dificuldades e há empecilhos. Bem, há empecilhos e a maioria deles estão em nós. E o primeiro empecilho, dificuldade nessa lista de submeter-se a Deus, vem logo no início do versículo. Veja só: sujeitai-vos, pois, a Deus. É um ato. A dificuldade está aqui. O problema original do ser humano foi a sua rebelião. Ele não sujeitou-se à vontade de Deus. Lá no passado, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, receberam do Senhor um comando simples, claro, de obedecerem a Deus de todo o coração e nunca buscarem experimentar uma vida alternativa, longe, distante de Deus, contrária às suas bênçãos. Como seres criados por Deus, aptos pelo Senhor a tomarem decisões, eles escolheram virar as costas ao comando de Deus, não submeterem-se a Deus, rebelarem-se contra Deus. Assim está o problema original do ser humano. Ele não deseja submeter-se, ele não deseja sujeitar-se a Deus. Isso está na raiz da nossa rebelião, isso está na raiz da nossa dificuldade em, de fato, conhecer o Deus vivo. Buscá-lo e conhecê-lo de uma maneira real. E talvez nesta noite isto seja a dificuldade que esteja no caminho de alguém aqui. Você tem buscado ao Senhor, mas há algo, uma espécie de rebelião, insujeição, que não te permite ir de fato a Deus como você deve ir, sujeitando-se a Ele. Esta é a maneira de ir a Deus para a salvação, para o perdão. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Bem, sujeitar-se a Deus é um dever, é um comando. Deus é o Criador, tudo pertence a Ele, tudo que eu sou, a vida, o meu corpo, o ar que eu respiro, tudo eu tomo emprestado dEle. É um dever sujeitar-se àquele que é dono. A Ele pertence todas as coisas, e se Ele nos comanda algo, então para nós isso é um dever. Sujeitai-vos, pois, a Deus, submetei-vos, pois, a Deus. É um dever dado por Deus ao ser humano. Se Adão não tivesse submetido a Deus e Eva, o ser humano nunca teria pecado.
E o resultado dessa submissão seriam bênçãos eternas. Assim, tudo que nós vemos em nossa volta e dentro de nós que é contrário ao que é bom, ao que é verdadeiro, foi resultado da rebelião do ser humano em não sujeitar-se ao seu Criador. Deixa-me descrever aqui algumas razões pelas quais nós não queremos nos sujeitar a Deus. Eu penso que a razão de muitas pessoas, talvez da maioria das pessoas que eu conheço e tenho conversado, por não submeterem-se à vontade de Deus, ao arrependimento e à fé que Ele exige, entrega completa ao Salvador, é que a maioria destas pessoas desejam experimentar com a vida. Eu quero experimentar com a vida. Há tantas coisas que eu não conheço e nunca experimentei. Eu vejo na televisão, vejo as pessoas fazerem, irem, experimentar estas coisas. Eu sei que para mim experimentar essas coisas, eu não posso ter Deus na bagagem, porque isso vai me impedir de experimentar essas coisas. Eu desejo fazer certas coisas, eu ainda não experimentei isso e aquilo em meu corpo, e aquela coisa mais, eu quero experimentar com a vida, eu quero ver suas opções, eu quero experimentar esse outro lado da vida maravilhoso que eu vejo nas novelas, e as pessoas por aí, pessoas bacanas, que experimentam de tudo, não tem limite, fazem o que querem. Eu quero experimentar com a vida. Isso me impede de sujeitar-me ao Senhor, porque Deus é santo. E se eu sou um pecador e vivo em meus pecados, eu não posso tê-lo em minha vida desta maneira e me achegar a Ele desta maneira, mantendo os meus pecados. Assim, eu não me submeto a Deus. Embora eu vá à igreja, embora eu creia em Deus, embora eu concorde com muitas dessas coisas e creio que elas são maravilhosas e importantes para a sociedade, mas eu mesmo não quero me submeter à vontade de Deus, porque eu ainda tenho muito da vida para experimentar. Oh, queridos amigos, essa é uma razão muito triste, mas muito comum. E há uma outra razão porque muitos não se submetem, sujeitam a Deus para o perdão e a vida eterna. E eles dizem algo desse tipo, em linhas gerais: submeter-me a Deus. Mas isso me faz sentir uma pessoa muito pequena, uma pessoa limitada. Eu não quero me sentir assim. Eu sou um ser individual neste mundo e eu tenho a minha originalidade, eu tenho a minha capacidade. Eu não posso me colocar totalmente como uma pessoa incapaz de agradar a Deus, sujeitando-me à salvação que Ele enviou e reconhecer que eu sou um pecador. Não, eu sou uma pessoa original. Esse é o nosso problema. Nós achamos que somos pessoas muito originais neste mundo. E é nisso que o marketing da cultura atual pega as pessoas, pesca as pessoas. E o pecado nos arrasta em levas por esta ideia falsa. Nós achamos que somos grandes seres neste mundo e cada um de nós parece que tem um rei na barriga e nós imaginamos que somos diferentes de todo mundo, originais e submeter-se a Deus. Quer dizer, reduzir-me, quer dizer que eu não sou nada, eu preciso de Cristo, de um Salvador, eu sou um pecador, quer dizer que eu preciso ir a Deus pelo caminho que todo um pecador que vai a Deus deve passar, por essa porta estreita. Eu não quero isso, isso me diminui. Originalidade. Você já percebeu que a originalidade torna pessoas comuns e iguais a todos? Algo parece ser original, eu me acho original no que eu faço, no que eu penso. E logo você descobre que milhões de pessoas têm feito a mesma coisa ao longo da história. Eu busco certas vaidades desta vida para projetar o meu ego e logo eu descubro que a maioria das pessoas estão fazendo exatamente a mesma coisa. Nós não somos originais, grandes pessoas como nós pensamos. Essa é uma propaganda falsa, querido amigo. E esta é a razão porque muitas pessoas não querem ir ao Senhor e submeterem-se a Ele para a salvação. Isso me faz sentir uma pessoa muito pequena. Isso vai contra o meu ego. Isso vai contra este senso de que eu sou uma pessoa corajosa e bacana neste mundo e que eu sei fazer as coisas e que eu posso seguir em frente do meu jeito e agradar a Deus do meu jeito. Isso vai contra tudo que eu tenho aprendido nesta vida. Eu não posso me submeter. Submeter-se é uma palavra estranha em nossos dias, né? Não é algo que você aprende no comércio, no marketing. Você deve vencê-los, você deve opor-se, você deve ser maior que estas coisas. A própria ideia de submissão soa como algo negativo em nossos ouvidos e me faz sentir uma pessoa pequena e comum que precisa ir a Deus como um pecador, como todo outro pecador. Eu não quero submeter-me a Deus, essa é uma razão. E a outra razão é porque Deus é santo.
E Deus é santo e eu vou me submeter a um Deus santo, mas isso me limita, porque há muitas coisas que eu faço, quero fazer e vivo, que eu sei que é desagradável a Deus. Eu não quero me submeter, porque eu sei que Deus é santo. Eu me sentirei condenado, culpado pelas coisas que eu faço. Assim, eu não me sujeito ao meu Criador, ao caminho de salvação que Ele estabeleceu. Mas, queridos amigos, submeter-se, sujeitar-se a Deus, traz perdão, traz reconciliação com Deus. Há uma ilustração aqui por trás dessas declarações. Sujeitar-se a Deus. O termo traz a ideia de alguém que vivia em rebelião, de repente reconhecer a sua derrota e submeter-se àquele que o venceu. Como num reino, como na história, não é? Ali está o senhor de uma determinada região, poderoso, ele domina sobre toda aquela região. Talvez uma pessoa muito benevolente, que trata muito bem aqueles que vivem em suas terras e auxilia e os faz prosperar, mas há ali em um canto determinado da terra desse soberano, uma pessoa que se acha muito capaz e acima de todo mundo e diz: eu não vou me submeter a estas coisas, eu vou tomar tudo isso para mim e vou me rebelar. E o resultado é claro, ele será atacado e destruído por uma força maior. Submeter-se a Deus traz perdão. Mas quando há um reconhecimento da minha indignidade e rebelião, há então reconciliação e perdão, porque Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo, não para destruir as almas dos homens, mas para salvar. Reconciliar-se com Deus começa com sujeição à vontade de Deus. Querido amigo, deixe-me dizer isso. Não há qualquer liberdade na insujeição, na insubmissão a Deus. Não há qualquer liberdade em viver em rebelião contra Deus. Veja, se você não se submete aos critérios de Deus para a reconciliação, reconhecer os teus pecados, de fato, sua vergonha, e ir a Deus através de Jesus Cristo como um pecador convicto que merece a condenação, entregando-se a Ele pela fé, confessando a Ele, se eu não me submeto à vontade do Senhor para a reconciliação com Deus, então não imagine que eu estarei livre na minha insubmissão, que insubmissão é liberdade, que rebelião é liberdade. Não, não. Se você não se submete ao Senhor, aos critérios que te conduzem ao perdão e à reconciliação, à liberdade espiritual, então você terá que se submeter às dificuldades da tua insubmissão, as dificuldades de ser uma pessoa rebelde contra um Deus que deve julgar e que é mais poderoso do que qualquer criatura. Não há liberdade na insubmissão. E uma vez minha esposa me falou, e fui ler um pouco a respeito, de uma jovem holandesa que na juventude, deixando seu país, foi para a Colômbia para se unir às Farc. O ideal socialista, de guerrilha, de lutar pelo oprimido, e de pisar em toda a lei, de matar pessoas, de roubar propriedade, fazer tudo o que fosse necessário para seguir este seu sonho juvenil, romântico, de combate pela liberdade. E deixou para trás tudo. E imaginou que teria uma vida livre. Não, querido amigo. Essa rebelião, esta insubmissão à vontade de Deus declarada em seus mandamentos, não matarás, não furtarás, custou a ela tantas coisas. Aprisionado pelas Farc, não pode mais sair dali, seria morta se saísse, viver como uma fugitiva no mato, passando dificuldades como animais, fugindo de lá para cá, todo o tempo a morte a seguindo. Você não tem liberdade ao não submeter-se a Deus, a insujeitar-se contra Deus. Não há liberdade nisso. Aqui está a grande mentira do maligno, que se eu rejeitar a Deus e colocar de lado a palavra de Deus, a vontade de Deus, eu tenho liberdade. Não há liberdade na insubmissão. Você terá que se submeter às dificuldades da rebelião. E veja, na rebelião contra Deus, na insubmissão à vontade dele, você terá também que se sujeitar aos ditames de um coração mau.
E esse coração mau, ele irá lutar contra a tua consciência o tempo todo e fazer aquilo que é contrário a Deus o tempo todo. Você terá que se sujeitar aos ditames deste coração. Não há liberdade nem sujeição. E na rebelião, queridos amigos, pensar que eu não me sujeito a Deus, eu estou livre. Bem, veja, você terá que se submeter à cultura deste mundo e ao marketing. E nós achamos que somos seres independentes e livres ao tomar as nossas escolhas neste mundo. Não, há uma miríade de coisas trabalhando para nos conduzir na direção em que certas mentes desejam o tempo todo. O que eu devo comprar, onde eu devo ir, onde eu devo morar, que estilo de vida eu devo buscar, que música eu devo ouvir. Eu me acho livre ao me rebelar contra Deus e ir a fundo neste mundo buscando o pecado desta vida sem Deus. Eu estou livre. Não, eu não estou livre. Eu terei que me submeter e me sujeitar a estas coisas. Eu estarei sujeito a uma cultura e a um mundo que é usado pelo maligno para destruir almas. E se eu não me sujeito a Deus, eu terei que me sujeitar também à ignorância espiritual. E sujeitar-me a uma mente fechada para as maiores coisas, as maiores questões da vida. E sujeitar-me a uma vida medíocre e viver sem realmente saber as respostas às grandes questões, aos grandes porquês. Porquê do universo? O que o trouxe à existência de fato? Porque as pessoas nascem? Porque a morte vem a todas as pessoas? Não, eu fecho os meus olhos e o meu ouvido para viver a minha vida longe do Senhor. Eu não me submeto à revelação dele, que me diz todas as respostas a essas grandes questões. Eu penso que eu estou livre para traçar o meu caminho e eu não me submeto a nada. Sim, você terá que submeter à ignorância espiritual e vagar pela vida sem uma resposta clara, verdadeira sobre as grandes questões. O que irá acontecer com a minha alma ao terminar os meus dias aqui? Eu prefiro não pensar sobre isso. Eu prefiro ignorar a palavra de Deus. Eu sigo como um mero animal, buscando satisfação para o corpo e a mente até terminar os meus dias. Eu não me sujeito à palavra de Deus. Eu não estou livre. Eu devo me sujeitar à ignorância espiritual. E, queridos amigos, se você não se submete a Deus, então você está sujeito a Satanás. Não pense que você está livre. A Bíblia o ilustra como o Senhor deste século, o príncipe deste mundo. A palavra de Deus diz em Lucas que o homem valente, Satanás, guarda em segurança os seus bens. Eu não me submeto a Deus, eu não entrego a minha vida a Ele, não busco a sua palavra, eu sou livre. Não, você é um mero objeto pertencente e dominado por Satanás. O homem valente guarda em segurança os seus bens. Não há liberdade na insujeição a Deus. Não há esperança na insujeição ao Senhor. Oh, queridos amigos, se você não se submete a Deus, não imagine que você é um ser livre, dono do teu próprio destino, que escolhe toma as suas próprias decisões. Você terá que dobrar o joelho, por fim, à morte. Você não conseguirá vencê-la. Você diz, eu vou viver essa vida, eu vou experimentar, eu vou seguir em frente, como se não houvesse Deus, como se não houvesse morte, e não pensar no meu Criador, nem buscar o meu Criador em sua palavra, nem submeter-se à sua vontade. Eu vou seguir a minha vida. Não, ela não pertence a você nem a mim. Eu não posso parar a morte, ela virá e pode vir mais cedo do que você imagina. Não há liberdade na insujeição. Submissão a Deus, queridos amigos. Mas se o rebelde se sujeitar ao Senhor e reconhecer a sua ingratidão, que roubou de Deus, que roubei daquele Senhor o que pertence a Ele, tendo vivido em sua terra, que roubei de Deus o que pertence a Ele, o corpo que Ele me deu para viver neste mundo e buscá-lo. Os meus melhores anos de vida, talvez, entregues ao pecado, ao ego, eu tenho roubado a Deus o louvor
e a adoração e o reconhecimento, mas se há um reconhecimento da minha rebelião, eu me volto a Deus como um pecador para a salvação, e eu me submeto, eu me sujeito a Ele. Senhor, Tu és verdadeiro, e a Tua palavra é verdadeira quando diz que eu sou um pecador. Isto é verdade, eu sou um pecador. E a Tua palavra é verdadeira quando diz que os meus pecados me dominam e me afastam de Ti. E eu não mereço nada, Senhor, da Tua mão, senão a punição, mas eu venho clamar por misericórdia. Eu pequei, Senhor, eu tenho vivido longe de Ti, meus pensamentos em meu coração. Eu me sujeito à Tua verdade, eu sou um pecador, e eu creio que o Senhor Jesus Cristo é o único Salvador e o único meio de reconciliação contigo, que por Ele, pelos méritos dEle, crendo e indo a Ti por meio dEle, eu posso ser salvo. Senhor, eu rejeito todos os demais caminhos que inventados pelos homens, da religiosidade, das boas obras, eu me submeto à Tua vontade. Então, a vida que vem pela reconciliação e a paz pelo perdão de pecados, pela justificação e uma nova vida. Essa é a verdadeira liberdade, queridos. Mas a pergunta então deve ser essa: como sujeitar-me então a Deus? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitar-se a Deus significa isso, que você agora sujeita o teu entendimento à verdade da palavra de Deus. Eu não tenho certeza, este livro me diz que tudo que existe em minha volta, este grande mundo, este universo, aconteceu do nada, criado por Deus. Não, isso não pode ter sido, deve ter sido por um processo de bilhões de anos evoluindo, mas não há provas para isso. Mas eu prefiro isso, prefiro crer nisso. Por quê? Porque isso me dá liberdade para viver em meus pecados. Deus não existe, esse mundo veio da evolução. Não, Senhor, agora eu entendo que um universo como esse, com um design, clama por uma mente. Agora eu entendo, Senhor, e é verdade que a Tua palavra diz. Eu me lembro, recordo alguns anos atrás, 12, 14 anos atrás, numa outra cidade, em outro país, evangelizando na rua, eu e um pastor da Etiópia, pastor Haile, pessoas de porta a porta. E nós batemos na porta de um jovem na faixa dos seus 30 e poucos anos, ateu, e a conversa se desenvolve e, de repente, um sorriso cínico em seu olhar, conforme nós estávamos tentando explicar as verdades de Deus e da criação, e aquele sorriso cínico só aumentava, e de repente ele falou: peraí, queridos amigos, eu não posso acreditar nisso. Nós perguntamos: por quê? Por que razão? Porque vocês acreditam em mágica. Eu não acredito em mágica. Então Deus criou tudo do nada, ele diz. Do nada, assim, ó, do nada. Então nós tivemos que responder para ele: bem, você crê na teoria da evolução e na origem do universo a partir de uma grande explosão, de um Big Bang, não é? Há muitas teorias do Big Bang. Mas que tudo que existe nesse mundo, o universo complexo, o ser humano em toda a sua forma, tudo que há em nossa volta, você crê que tudo que há em nossa volta veio a partir de uma explosão, assim, de um Big Bang, e ele ficou amarelo, e começou a tremer. Por quê? Porque ele se achava um ser independente em seu intelecto. Se nós não nos submetemos à verdade de Deus revelada, nós simplesmente passamos para frente argumentos que nós ouvimos de outras pessoas. Oh, meus queridos amigos, submeter-se a Deus é submeter o teu entendimento à verdade revelada de Deus. Senhor, eu lanço fora todas essas ideias tolas, incongruentes, erradas e não fazem qualquer sentido a respeito da criação, a respeito de quem é o Deus eterno, a respeito do caminho de vida eterna, é o Salvador. Eu lanço fora ideias da religiosidade humana, eu me submeto à Tua palavra. Um Deus eterno, ser humano pecador, Deus enviando o seu amado Filho Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade, vindo a este mundo, tomando um corpo e a natureza humana para morrer no lugar de pecadores e por uma vida perfeita
sujeita diante da lei de Deus, representar pelos seus méritos pecadores. Agora eu entendo, eu me submeto a este caminho, eu vou a Ti completamente dependente da obra do Senhor Jesus, como um pecador que eu sou. Eu rejeito estas coisas, eu submeto a minha mente à Tua verdade, ó Senhor. E sujeitar-se a Deus também envolve isto, ou significa isto. Significa romper com as amizades mundanas deste mundo. Está no versículo de número 4, observe. Adúlteros e adúlteras espiritualmente, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Qualquer que deseja ser aceito nesse sistema anti-Deus, mundano, e ser louvado e aplaudido e ser uma personalidade no mundo, vivendo para o mundo, agradando o mundo para ser alguém, constitui-se a si mesmo inimigo de Deus. Assim, sujeitar-se a Deus é renunciar às amizades deste mundo e o que elas significam. E sujeitar-se a Deus, querido amigo, é isto. É sujeitar-se ou submeter-se à misericórdia de Deus. Que Deus é de fato misericordioso. Que por meio do sofrimento da vida, morte do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, há perdão de pecados, sim. Há salvação, sim. Às vezes, evangelizando alguma pessoa ou outra, vem aquela declaração, mas ninguém pode saber se de fato foi salvo. Você faz o seu melhor, a gente está tão cheio de problemas e erros e falhas, ninguém pode ter certeza, a gente está tentando todo dia. Não é verdade isso. É possível terminar a tua vida neste lado da eternidade, sabendo se você foi salvo, com a certeza de vida eterna. O apóstolo João, ele escreve uma carta inteira a certas pessoas, e a nós, é claro, aqueles que creem no Senhor Jesus, dizendo: estas palavras vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. E se você tem algo, você tem, é teu, te foi dado e você sabe que é teu. É possível ter o perdão de pecados. É possível ser reconciliado com Deus, porque isso não está baseado na minha capacidade meritória. Isso está baseado nos méritos de Jesus Cristo, na sua morte, não no meu sacrifício pessoal, o quão santo eu me esforço para ser. Eu não me santifico para ser salvo, é a salvação que traz a santificação. Eu vou como um pecador, sujo e manchado, à fonte, a Jesus Cristo. Eu me submeto a Ele, então eu sou salvo. E eu tenho certeza dada por Deus da minha salvação. Queridos amigos, sujeitar-se a Deus é sujeitar-se à misericórdia do Senhor. E sujeitar-se a Deus significa também isso, que eu reconheço de maneira honesta e real os meus pecados. Assim eu me sujeito a Deus. Isso significa que quando eu reconheço os meus pecados, eu dou um passo além em minha compreensão. Isso significa que eu devo ser punido por Deus. Deixe-me tentar ilustrar isso. Creio que a maioria aqui se recorda de um dos presidentes norte-americanos chamado Bill Clinton, nos anos 90, depois dele George Bush, filho, etc, etc. E todos se recordam, não é? Se dizia uma pessoa salva, crente, era professor na escola bíblica dominical de uma igreja batista, me parece que ainda é até hoje, nos Estados Unidos, e aquele imenso, horrível escândalo, horrível, absurdo. E ele negou, e negou, e negou, apesar de todas as evidências, imagens e tudo mais, e negou até o final, até que tudo estava provado. Então ele foi e disse: eu pequei. E foi em cadeia pública de televisão e disse para todos: eu pequei, eu pequei. Então, terminou a sessão, voltou para o gabinete e seguiu sua vida como presidente. Mas o número de crentes em Jesus Cristo o confrontou dizendo: sim, você pecou, e a consequência do pecado é uma punição. Você não serve mais para ser presidente do país. Você não tem mais autoridade moral para isso. Mas não vem me falar sobre essa história. Eu me arrependi. Arrependimento, sujeitar-se a Deus, significa que eu reconheço o meu pecado
e que Deus é justo em me lançar no inferno e que eu devo pagar pelo que eu fiz. E então eu vou a Ele, sabendo disso, reconhecendo isso, pedir a Ele misericórdia, suplicar a Ele perdão, porque eu entendo que eu pequei e eu entendo que a lei de Deus demanda a punição. Sujeitar-se a Deus significa isso. Eu quero as bênçãos de Deus, mas não quero essa história de que eu devo me sujeitar a Deus. Sujeitar-se a Deus significa isso, querido amigo. E aqui onde entra as boas novas do Evangelho. Quando eu reconheço o meu pecado e a justiça de Deus em me punir, porque Deus é justo, você sabe. Porque Ele é justo, Ele deve julgar. Eu vou ao Senhor como um pecador convicto, que devo pagar pelos meus pecados. Eu sei que o salário do meu pecado é a morte, é o inferno. Então ali eu compreendo porque eu preciso do Salvador, que Ele levou sobre si a sua alma, o seu corpo, a punição dos meus pecados, se eu for a Ele como um pecador e sujeito-me a Ele como um pecador para o perdão. Aqui está a maravilha da graça do Evangelho. Sujeitar-me a Deus significa isso. E ele segue dizendo nessa prescrição dele, estes passos, eu posso assim dizer. E aqui está o primeiro dele: sujeitai-vos, pois, a Deus. E então ele diz: resisti ao diabo, ele fugirá de vós. O que é isso? Eu estou buscando a Deus para a salvação. Eu estou reconhecendo diante do Senhor os meus pecados e clamando por misericórdia, mas então Satanás começa o seu trabalho. E você deve resistir, então, às sugestões de Satanás, sugestões de temor, conforme você se aproxima de Deus. Você já passou por isso? Você começa a sentir os temores da condenação. O pecado leva à condenação. Eu entendo quão pecador eu sou. Eu serei banido da presença de Deus. Eu serei lançado no inferno, mas há misericórdia em Cristo. E você ora e começa a bater nesta porta, e então Satanás começa a trazer sugestões de temor e de angústia à mente. Deus não irá me aceitar? Deus não irá me aceitar, Ele já salvou tantas pessoas, Ele não vai salvar a mim, Ele salvou aquela pessoa, Ele não irá me aceitar? Ou talvez Ele diga: eu já fiz algo, cometi um pecado tão grande que não tem mais jeito. Se somente eu não tivesse cometido aquele pecado, Deus me aceitaria agora, apesar das minhas falhas. Mas porque eu já fiz isso, Ele não vai me aceitar mais. Isso é sugestão do maligno, querido amigo. E você deve resistir, colocar de lado e seguir a Deus em oração, em arrependimento. Lance fora isso. Não há pecado eu não possa ser perdoado pela obra meritória do Senhor Jesus Cristo. Ele levou sobre si tudo isso. E talvez Satanás sugira aos teus ouvidos e desejos, conforme você está pensando com seriedade em ir ao Senhor e sujeitar-se a Ele. E Ele diz: mas esse mundo é muito melhor. Esse mundo é bom. E há tantas coisas maravilhosas neste mundo para se experimentar ainda. Por que ir agora? Mais tarde, você já entende que precisa ir, vá mais tarde. Mas você não sabe se haverá um mais tarde para você antes de ser chamado à presença de Deus. Assim resista ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele não pode lhe impedir permanentemente de ir a Deus se você o resiste. Se você lembra da misericórdia de Deus e reconhece o teu pecado e vai a Ele, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, versículo 8, mais um passo: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Bem, nós não podemos esperar misericórdia de Deus a menos que nós nos aproximemos, nos acheguemos de Deus em oração e peçamos dele esta misericórdia, este perdão. Agora eu entendo que Deus perdoa, que eu sou um pecador, que só Ele pode salvar, que só o Senhor Jesus Cristo pode salvar, então Ele tem que me salvar. Eu vou seguir por minha vida esperando que isso aconteça. Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. A chegar-se a Deus? Mas como? Em que lugar?
Onde? Você vai ao trono de graça. É ali onde ele está. Você leva sua vergonha, seu temor, sua angústia ao trono da graça de Deus, onde ele está. E você se prostra e adora e confessa, você se achega ao Senhor. Davi disse em sua oração: quando eu ocultei o meu pecado, imaginando que Deus não estava vendo, longe, tentando afastá-lo da memória, enterrá-lo e matar Urias e fazer tudo que fosse possível para ninguém saber a minha vergonha, envelheceu-se os meus ossos, a culpa. Mas quando se achegou a Deus, perdão de fato, Cristo pagou, ele levou sobre si aquela transgressão. Nós nunca podemos esperar o favor, a bondade, o perdão de Deus enquanto nós nos mantemos longe, distante de Deus. E ninguém que se aproxima de Deus, ninguém será rejeitado. Você não encontrará Deus indisposto a te receber. Ele te receberá, porque Ele veio para salvar pecadores. Ele chama pecadores ao arrependimento. Ele salva aqueles que não podem salvar a si mesmo. É para pecadores que Ele ofereceu o seu Filho. Ele morreu no lugar de pecadores, não de pessoas santas ou justas, de pecadores que Ele transformaria por uma nova vida em santos e justos, em status espiritual diante dEle. Assim você vai a Ele, você se achega a Deus. E ele segue dizendo: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Entenda isso. Limpai as mãos, pecadores. Como assim? Bem, é indispensável que eu vá a Deus com um propósito, com o desejo de ter toda a minha iniquidade perdoada, removida, lavada. Com desejo e a intenção de que Ele tire e afaste de mim todas as minhas transgressões. Não é suficiente simplesmente se aproximar de Deus pedindo perdão por um pecado, por uma dificuldade, estar adorando a Deus com a igreja. Você deseja ser liberto do poder, das garras, do domínio do pecado. Isso é sujeitar-se ao Senhor. Isso é limpar as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo purificai os corações. Duplo ânimo se refere àqueles que vacilam de propósito. Ou melhor, vacilam no propósito. São pessoas cujo coração está dividido entre Deus e o pecado. Duplo ânimo, duplo desejo, dupla intenção. Mas eu quero a Deus e a reconciliação antes que o meu tempo acabe. Eu preciso de perdão. Mas também há essas pessoas aqui que vivem uma vida desagradável a Deus, mas elas são tão bacanas e é bom estar com elas. Eu estou buscando a Deus para o perdão. E de repente o maligno em suas tentações, este jovem está buscando ao Senhor, talvez. Esta moça buscando ao Senhor para a salvação. E talvez eu comece um relacionamento com alguém que não está interessado em Deus. Mundano, sensual, deste mundo, uma boa pessoa, humanamente falando, razoável. E o meu coração se divide. Eu estava buscando a Deus. Eu estava sentindo o meu pecado e a minha necessidade de perdão, mas agora algo neste mundo me atraiu. Relacionamentos humanos. Eu estou dividido entre o pecado, entre esta vida, entre submeter-me a Deus ou a este mundo. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. Lance de fora essa ideia que você pode ter o perdão de Deus, a vida eterna, a salvação, e ter o mundo e o pecado ao mesmo tempo. É simplesmente impossível. Duplo ânimo. Eu quero o Senhor, mas eu quero também manter este pecado, esta ambição, estas amizades carnais. Sujeitar-se a Deus é romper com estas coisas e ir ao Senhor como você está. Corações
hesitantes entre o bem e o mal. Purificai os corações. Isto é, não fique satisfeito apenas com uma reforma exterior. Poxa, eu vivi uma vida muito mundana mesmo, em tudo que eu fazia, e agora vou começar a deixar essas coisas, esse linguajar, essa atitude. Não a reforma externa apenas. Purificai os vossos corações. E essa purificação vem aos pés do trono da graça de Deus. Eu devo desejar uma transformação real de vida, um novo coração. Querido amigo, deixe-me lhe dizer isso com toda seriedade. Não permita que qualquer ambição ou pessoa desta vida lhe roube a oportunidade da vida eterna, lhe mantenha longe do Senhor. Não faça isso, é sua alma eterna que está em jogo, é a vida ou morte. Purifique o seu coração, não seja uma pessoa de duplo ânimo. Vá ao Senhor e sujeite-se a Ele por inteiro. Senhor, eu venho a Ti. Eu não somente venho para o perdão de meus pecados, mas eu venho também entregar a minha vida em sujeição a Ti, para ser Teu, para viver para Ti, para pertencer a Ti, fazer aquilo que é agradável a Ti. E que o mundo passe, e esta vida passe, mas eu desejo e eu necessito da salvação. Eu submeto-me a Ti, Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Chegai-vos a Ele. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Isto é, evidentemente, por causa de meus pecados. Eu não posso vir a Deus de uma maneira fria. Agora eu entendo, eu pequei. Há uma diferença entre arrependimento, que envolve vergonha, e remorso, porque me descobriram. Descobriram que eu fiz, que eu não sou aquela pessoa limpa que eu queria projetar. Oh, se eu não tivesse feito isso, ou se eu tivesse escondido as provas, eu preferia não ter feito isso. Não, querido amigo. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Não é melancolia ou remorso, mas é tristeza por causa do pecado. Quão difícil crer que certas pessoas nasceram de novo, e você vê às vezes por aí na internet, e elas são tão superficiais. E eu aceito a Cristo. É maravilhoso, Ele tem um plano para mim, tudo está tranquilo, como se eu nunca tivesse pecado contra Deus e feito o que é odioso diante do Senhor e merecesse a condenação. E nada mudou. O que mudou? Bem, eu estava me alimentando do mundo, agora eu me alimento da igreja do mundo. Eu cantava e tocava no palco do mundo, agora eu canto e toco no palco da igreja. Nada mudou, eu aceitei a Cristo. Ouça essas palavras. Esse é o verdadeiro arrependimento, ele envolve isto. Ele envolve um coração quebrantado quando eu entendo o que eu fiz e o mal que eu causei a alguém. Há vergonha, há quebrantamento. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto diante do Senhor e o vosso gozo em tristeza. Então, queridos amigos, este versículo de número 10, observe com calma e nós iremos concluir aqui. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Veja o versículo 6 deste capítulo 4. Antes, Ele, Deus, dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Sabe o que isso significa? Que ao ir diante de Deus, você deixa de lado toda a basófia e o orgulho, e você se coloca no seu devido lugar, no pó do arrependimento por causa da sua transgressão. Você não vai a Deus dizendo, Senhor, me salva, por favor, eu sou uma boa pessoa, eu sei que eu faço coisas erradas, mas há boas coisas em mim, me aceita, você é um grande ganho para o cristianismo. Você se coloca no seu devido lugar como um transgressor, e a espada de Deus sobre a tua cabeça, e sabe que Ele é justo em te condenar, e ainda assim você clama a Ele, porque Ele é um Deus de misericórdia. Humilhai-vos, pois, perante o Senhor, à vista do Senhor, diante do Senhor. Arrependimento é ir a Deus em oração,
clamar e confessar a Ele, se levantar dali, rompendo com este mundo, porque Ele te perdoa e te dá graça também. Humilhai-vos, pois, perante o Senhor. Isso é belamente ilustrado na parábola do filho pródigo. Você se lembra? Ele, na pocilga do pecado, ele diz a si mesmo: eu sou um pecador. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, humilhai-vos, pois, perante o Senhor. Como não ir ao Senhor? Como não se sujeitar a Ele, se Ele é o único que pode perdoar o nosso pecado? A maneira apropriada então é esta: humilhai-vos perante o Senhor, reconheça tudo e não culpe mais ninguém, culpe a si mesmo. Não justifique mais, diga tudo a Ele, reconheça em vergonha e clame como um pecador que merece a condenação de Deus, e Ele aceitará teu arrependimento, e Ele te reconciliará. Então, queridos amigos, aqui está tudo resumido. E Ele vos exaltará, isto é, em teu espírito. Ele te levantará da tua angústia e aflição na alma pelos teus pecados. E Ele te levantará de um estado de insegurança, do domínio do pecado e da condenação, para um lugar de segurança nesta rocha eterna, que é o seu Filho amado, e nada poderá te afastar dele, nada poderá te condenar jamais. Ele te levantará de um estado de condenado para um estado de seguro em Jesus Cristo. Humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Ele exaltará a tua mente, isto é, levantará a tua mente das coisas deste mundo apenas para o céu, e o teu coração e a tua afeição das coisas passageiras e dominantes deste mundo. E, queridos amigos, quando aquele dia então chegar, você nasceu de novo em Cristo, perdoado, e a luz deste mundo se apagar para você, então Ele te levantará para a glória eterna nos céus. Quão maravilhosa é a graça oferecida do Senhor. Vá a Ele, lance fora a ironia e o cinismo e a rebelião. Isso é nada mais do que rebelião e sujeição. Ele não quer te destruir, Ele enviou o seu Filho para te salvar. Qual é o grande problema então de não irmos a Ele? É este: a nossa rebelião, o nosso orgulho. Mas Ele me chama ao arrependimento e à vida. E Ele te levanta dali. Você vai a Ele penitente, um coração quebrantado, e Ele te tira desta condição e te faz um filho de Deus. E Ele removerá as tuas lágrimas de culpa e tristeza, e Ele te dará um novo coração para amá-lo, para vencer o pecado, para permanecer com Ele. Então Ele te receberá na glória eterna. Sujeitai-vos, pois, a Deus, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aqui está, diante de você, a palavra de Deus, o caminho de salvação. O que você fará com ela nesta noite? Vamos orar juntos ao Senhor.